noite a todos e a todas. Gratidão imensa por mais essa oportunidade, por mais esse momento de estarmos juntos, buscando nos aperfeiçoar, buscando conhecimentos das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Nossa gratidão, essa véspera de feriado, final de semana, terem todos vocês aqui, gratidão imensa. Também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, recebam o nosso abraço, nosso carinho, e principalmente também aqueles que vão nos acompanhar. Desejamos que todos aqui encontrem o refrigério, encontrem o consolo para aqueles questionamentos ou aquele ânimo para aquelas situações difíceis, delicadas que às vezes a vida nos convida a praticar. E aí o resgate ao ensinamento de Jesus, a vivência de Jesus, a exemplificação que Jesus nos traz. Pois muito bem, feito essas primeiras colocações, nós gostaríamos de, antes de passar a palavra para o nosso querido Aloysio Sônego, que trará um tema muito importante, que deve ser revisitado sempre nas casas espíritas, que é a paz. Que paz é essa? Que paz que desejamos, que almejamos? Antes então da gente passar a palavra para ele, nós vamos fazer uma leitura inicial. Leitura que nós todos convidamos, é uma leitura do Pão Nosso, Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico, comentários do Novo Testamento. Capítulo 82, foi o que caiu para a gente hoje, em Espírito. É uma carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 13. E está assim: mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então vamos ver como que ele trabalha esse tema. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima, na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos, como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, leitura preparatória magnífica, muito conectada com o tema, a paz. Então, gostaria de convidar a todos para visualizar a figura do Mestre Jesus, aquela que mais toca o seu coração, a sua mente. Entregue para ele a sua dor, a sua dificuldade e rogue ânimo, fortaleza para vencer qualquer dificuldade. Assim, Pai amado, elevamos a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas,
à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Gratidão. Passo então a palavra ao nosso querido Luiz, que ele, juntamente com o seu anjo guardião, nos traga esse tema tão belo. Então, boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e que nós possamos levar essa paz onde quer que formos estivermos. A gente fazer uma palestra na nossa casa espírita, de certa forma é interessante porque nos dá um aconchego. Mas quando encontramos amigos queridos aqui, a responsabilidade se torna maior. E se torna maior porque, de certa forma, quando a gente fala algum tema, é importante que a gente vivencie aquilo que a gente está falando. Porque senão, quando a gente chegar lá fora, como é que nós vamos encarar frente a frente aquele amigo, aquele irmão que a gente conhece? Então a responsabilidade de buscarmos um tema para conversar com os irmãos é de fundamental importância, porque estamos imbuídos de encontrar a nossa transformação espiritual. Quando o Leonardo nos perguntou semana passada a respeito do tema que a gente ia conversar, e no trabalho de domingo passado que estávamos aqui, veio uma intuição assim de um tema, a paz. Poxa, palavra simples, 3 letras praticamente, mas de um significado tão grande, tão amplo para as nossas reflexões. Jesus falou assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se a gente só parar para analisar essa frase do Evangelho de Jesus, dá para fazer uma reflexão enorme. Primeiro que Jesus passa este ensinamento de uma paz diferente daquela paz que nós imaginamos. Uma paz de não fazer nada, de tranquilidade plena, mas não é essa paz que o Mestre nos convida. A paz que ele nos convida é uma paz operante, não uma paz de não fazermos literalmente nada. A paz do dever tranquilo, do dever cumprido depois de uma semana de trabalho, seja no nosso campo profissional, seja na nossa casa espírita, onde quer que estivermos, só vamos construir esta paz a partir do momento que nós trabalharmos a essência divina dentro de nós. Uma coisa que acontece com muita propriedade, que a gente não percebe a grandeza da palavra, é a paciência. A paciência nada mais é do que a ciência da paz. E a gente fica tão preocupado hoje em dia com tantas discussões, com tantas divisões de pensamentos por conta de uma questão diferentemente do outro. Quantas e quantas discussões familiares já aconteceram. E nós, a pretexto de querermos ganhar uma discussão, perdemos o bem mais precioso que temos, a nossa paz. Uma briga, podem ter certeza plena e absoluta, ninguém sai vencedor. Porque a gente vai sair chamuscado daquela discussão. E por mais que a gente vença aparentemente aquela discussão momentânea, aquilo acaba deixando marcas muito fortes no nosso espírito. Se você tiver uma desavença com o irmão, e lá está no Evangelho de Jesus novamente, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Então, se nós temos alguma contenda, algum entendimento diferente com alguma pessoa, é chegado a hora da gente tentar resolver, aparar aquelas arestas do passado, porque de nada adianta estarmos encarnados nesse planeta de provas e expiação, de nada adianta estarmos aqui e não fazermos a nossa transformação espiritual. A gente vem aqui à casa espírita, ouve uma palestra, toma um passe, água fluidificada,
Mas se não modificarmos, não nos transformarmos, a gente vai entrar e sair daqui tantas e quantas vezes forem necessárias sem a nossa transformação. E é chegado a hora da gente modificar a nossa forma de ser e de agir. E começamos, sobretudo, nos nossos pensamentos. Como é que andam os nossos pensamentos? Eu imito pensamentos de paz, de harmonia, de serenidade, ou eu fico vibrando energias deletérias para aquelas pessoas que pensam de forma diferente de nós? E vigiar os nossos pensamentos é o primeiro passo para a nossa transformação. Uma questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à equipe do Espírito de Verdade: interferem os espíritos em nossas vidas? E a resposta foi simples e clara e objetiva: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então é importante que a gente vigie constantemente os nossos pensamentos, porque muitas vezes aquilo que está chegando para nós não é nosso. É o meu ponto de vista, eu não abro mão disso por nada. E é importante a gente fazer esta vigilância, esta análise dos nossos pensamentos, porque pelos nossos pensamentos vão originar todos os males que nós vamos ter na vida ou não. De acordo com o que pensamos, atraímos. É uma lei de sintonia, de afinidade espiritual, porque de acordo com o que eu estiver pensando, eu vou atrair para mim. Então é fundamental que eu busque essa minha transformação por meio da vigilância dos meus pensamentos. Aliás, Jesus recomendou no Evangelho: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai primeiro os nossos pensamentos, não ficar vigiando o outro, o que o outro faz, preocupado com o que o outro tem, o que o outro está fazendo. E a gente perde muito tempo tomando conta da vida do outro e não prestarmos atenção na nossa própria existência. E é chegado a hora de cuidarmos do nosso interior, porque se a gente está aqui numa casa espírita em busca de um esclarecimento, isso vale sobretudo para nós que estamos falando, porque ninguém fala daquilo que está precisando ouvir. Então esta oportunidade de reflexão é muito mais para mim do que para os irmãos. E quão importante a gente pensar e refletir sobre isso. No primeiro momento de uma discussão, de uma desavença, como é que é o meu pensamento? É o meu pensamento para entrar naquela briga, para querer fomentar a discussão, como a gente costuma dizer, apagar uma fogueira com gasolina? Ou eu sou aquela pessoa que naquele momento que está havendo qualquer desavença, eu emito um pensamento de paz, de harmonia, rogo à espiritualidade superior que possa acalmar aqueles ânimos? Então vigiar os nossos pensamentos é o primeiro passo para que a gente consiga esta paz. Tem gente que costuma dizer, que fala assim, né? Eu não levo desaforo para casa. Engraçado, né? A pessoa sai atirando a torto direito, uma pessoa fala alguma coisa, ela já está respondendo, ela retruca, ela quer ganhar uma discussão a todo custo. E a gente chega a pensar numa conclusão muito interessante. Até que ponto vale a pena a gente ficar discutindo por quimeras, por coisinhas tão insignificantes? Discutimos por coisas de ordem material que vão ficar aqui. Quantos e quantas pessoas brigaram já, criaram desavenças familiares por posses, por propriedades, que vão ficar tudo aqui, porque nós não vamos levar nada além do nosso conhecimento e nada além das que as nossas boas ações, pois são as duas asas que a espiritualidade nos recomenda que a gente vai conseguir evoluir e atingir as esferas superiores, a asa do conhecimento e a asa das boas ações, do amor. E quando nós tivermos, como diz aquela frase do Nando Cordel, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, guardo a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor.
E aí ele continua, paz pela paz, e vai falando várias e diversas situações que nos trazem reflexões. E a paz do mundo começa dentro de mim. Eu não vou querer que o mundo seja um mundo de paz se eu vivo em guerra dentro de mim mesmo, com as pessoas com quem eu convivo, com as pessoas com quem fazem parte do meu agrupamento familiar, profissional ou religioso. E a gente coloca que, inclusive, nos movimentos religiosos há tantas e tantas dissensões, quantas e quantas discussões para valer a sua ideia, a pretexto de que a nossa ideia é mais importante do que do outro. Tem um ditado que fala assim: você quer ser feliz ou ter razão? Tem gente que quer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quer ter razão e ser feliz. E muitas vezes, por querermos ter razão, nós sacrificamos a nossa felicidade, a nossa paz de espírito. Pois a partir do momento que a gente entra nessa discussão, nessa energia deletéria, vai fazendo mal para nós e a gente acaba entrando nos processos psicossomáticos. Pois de acordo com o que a gente pensa, como eu disse, nós vamos atrair sentimentos e reações próprias. Quantas e quantas pessoas não trazem dentro do seu peito mágoas, ressentimentos, situações mal resolvidas do passado? Sabemos que é difícil realmente a gente resolver problemas do passado, porque se a gente não já tivesse resolvido essas quinquilharias do passado, já estaríamos habitando um planeta mais evoluído. Mas se a gente ainda não resolveu as quimeras do passado, é chegado a hora da gente começar, a partir de agora, a ser um pouco mais inteligente. Parar de ficar guardando mágoas, ressentimentos. As situações que aconteceram no passado serviram, sim, por uma razão muito própria, para o nosso conhecimento, para a nossa evolução espiritual. Serviu de experiência. É como uma roupa que você usou numa determinada época, que estava na moda, só que hoje ela não serve mais. Como tem a música, se não me engano, acho que é do Belchior, que fala assim, que o passado é uma roupa que já não nos serve mais. Então o passado é aquela roupa bonita, legal, da moda daquela época, mas hoje não dá para a gente ficar vivendo em cima da questão do passado. Guardar mágoas e ressentimentos é viver novamente momentos conturbados do passado. E o que a gente precisa para isso é buscar ressignificar aqueles acontecimentos. Não que você vai esquecer, nós temos memória, graças a Deus. Lembramos sim daquele fato, mas vamos dar uma roupagem diferente para aquele fato. Vamos entender porque aquela pessoa que talvez nos falou aquilo estava num momento difícil pela vida, porque nós somos muito rápidos para julgar, somos muito imediatistas. Então, analisarmos a situação do passado e procurar, se não der para perdoar, tentar ressignificar, porque o perdão é um trabalho de anos e anos de crescimento espiritual. Como a gente fala, servir daquilo lá como um momento de aprendizado e compreender que se aquele irmão errou contra a gente, que bom que não fomos nós que erramos. Que bom que não fomos nós. E pensar também, será que eu estando na situação daquele irmão, será que eu não faria igual ou pior? Ah, não, né? A gente já se acha o infalível. A gente fala assim, eu jamais faria um negócio desse. A pessoa foi muito ingrata, foi muito inconsequente para comigo. Você acha, falou tudo aquilo depois de tanto que eu fiz por ela? Mas será que não? A gente só pode dizer uma coisa em relação a alguém se você estiver calçando os sapatos daquela pessoa e trilhando os mesmos caminhos nas mesmas condições dela. E aí, será que a gente não faria igual ou até pior frente àquela situação? Então, buscar ressignificar acontecimentos do passado é trazer paz ao nosso coração, é trazer paz ao nosso espírito, para que a gente consiga, né? Não tem a passagem lá do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo? Tá, legal, né? Mas será que a gente aprendeu a se amar?
Nós aprendemos, não, a gente conspira muitas vezes contra a gente por mais diversas situações, seja de ordem material, seja de ordem espiritual. Então é chegado a hora da gente começar a aprender a lição do Evangelho. Não dá para amar a Deus que está distante, se eu não consigo amar o meu próximo que está do meu lado. Mas eu não consigo amar o meu próximo se eu não aprendi a me amar. E é fundamental este auto-amor de uma forma não egoísta, de parar de conspirar contra nós mesmos frente aos desafios da vida. Agora, uma outra questão também que muitas vezes nos tira a paz é os acontecimentos do futuro. Gente, a gente fica tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer o ano que vem, tantas e tantas preocupações, e a palavra, se a gente fizer a cisão dela, é pré-ocupação, ou seja, ocupamos a nossa mente, queimamos neurônios, ficamos preocupados demais com coisas que poderão nem acontecer, com coisas que nem podem acontecer, e a gente fica às vezes sem dormir, conspira contra a nossa saúde por situações que podem nem advir. Então é importante que a gente comece a viver o hoje, o aqui e o agora, que o dia mais importante é este, o de hoje que estamos aqui. Como ontem já passou, amanhã é incerto. Então temos que aproveitar essa dádiva que é o presente, que é o momento atual, para que a gente consiga crescer, progredir e auxiliar-nos nessa jornada tão dificultosa que é a vida, mas tão relativamente simples. A vida realmente é difícil, ela compõe de uma série de circunstâncias. Aliás, tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo de um espírito que fala sobre a paciência. E ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, tudo mais, mas ele fala assim, que aquelas situações que acontecem no dia a dia são como alfinetadas que a gente vai levando ao longo do dia, né? Que por menores que sejam essas alfinetadas, elas acabam por ferir. Realmente não é fácil, mas a gente precisa aprender e tomar cuidado, porque muitas vezes somos nós que colocamos a agulha na nossa mão. Não é o outro, é como reagimos frente às atitudes do próximo. Aí que está a grande diferença. A grande sacada da vida é essa, ela é relativamente simples, mas nós temos a capacidade de complicar a vida. E como somos especialistas nisso, né? A gente parece que fica o tempo todo procurando pelo em ovo, tentando arrumar uma forma diferente de criar problemas para os outros e para a gente mesmo. Como a gente gosta, né? A gente tem alguém passando por uma situação ali, já vai dando palpite, a pessoa nem perguntou, a gente já vai palpitando. Quando a pessoa às vezes tem que pedir às vezes a pessoa vem te procurar, que ela está precisando falar. Olha só que interessante, a pessoa está precisando falar, e a gente já vem com a receita pronta, né? Ela está precisando somente desabafar de uma situação que está incomodando ela, e a gente já vem com a receita. Não, faz isso, faz aquilo outro. A pessoa não está precisando disso. Aí você entra numa cisão com a pessoa, porque você começa a discutir, ela não quer te ouvir, porque ela está precisando que seja ouvida. Na verdade, eu lembro até uma vez que eu vi um texto muito interessante que estava falando assim, que existe muito cursos de oratória, mas nenhum curso de escutatória, né? Por quê? Para falar tem um monte de gente ensinando, agora escutar tem poucas pessoas. E a capacidade de ouvir o nosso irmão nada mais é do que a gente procurar aprender a grande lição da vida, é desenvolver a caridade. Porque a caridade não se faz apenas e tão somente na esmola que a gente dá. A esmola é fácil, né? Muitas vezes a gente dá uma moeda para a pessoa que está precisando, chega ali, mas para você se livrar da pessoa, né? E eu lembro que no Congresso Espírita de Uberlândia, um acontecimento muito interessante, que o José Carlos de Luca, ele fez um comentário, foi muito interessante, foi bem tocante essa história que ele contou. Diz ele que estava indo para uma reunião na casa espírita, juntamente com uma colega,
e num determinado momento em São Paulo parou no sinal. E naquele momento o menino chegou para ele vendendo balas, batendo no vidro, né? Ele com aquela cara assim, né? Aquela boa vontade, abriu o vidro. Quer comprar bala? Ele pegou uma moedinha ali na console e falou assim: tó, deu para o menino. Aí o menino pegou a bala e tó, jogou para ele. Aí ele foi do outro lado, do lado da colega dele, bateu no vidro, a moça abriu, falou assim: quer comprar bala? Falou: olha, moço, eu não tenho nem um trocado aqui, se eu tivesse eu comprava, mas posso te falar uma coisa? Você tem uns olhos tão bonitos, você é um menino tão bonito. Ele ficou: verdade, tia? É verdade. Diz que ele pegou assim, encheu a mão e deu um monte de bala para ela. Aí o De Luca comenta assim, né? Então, né? O verdadeiro óbolo da viúva. Eu dei uma moeda, recebi uma bala. Ela não deu literalmente nada e recebeu um monte de bala. Quem fez a maior caridade, né? E essas situações são tão interessantes para a gente refletir, porque quando a gente faz algo em prol do nosso semelhante, a gente tem que fazer sem esperar qualquer retribuição. Porque quando eu estava dizendo no começo que a nossa paz tem que ser operosa, aquela paz que a gente faz trabalhando, não esperando que as coisas caiam do céu. E vejam quantas e quantas dificuldades o nosso querido Chico Xavier passou enquanto esteve encarnado. Conta-se certa vez que logo no começo das atividades no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, o Chico, com tantas e tantas dificuldades, ele foi até o atendimento lá dos irmãos necessitados. E ele comentou que mesmo com tantas dificuldades, quando ele chegava ali para atender aqueles necessitados, ele via que as dores dele eram realmente ínfimas, pequenas e insignificantes, diante de tantas e tantas pessoas que estavam passando dificuldades maiores do que as dele. Então, como é importante a gente perceber que a nossa paz não é ficarmos em casa assistindo televisão, não que a gente não possa assistir, mas quando a gente sai do nosso aconchego familiar e vai ao encontro do nosso próximo, mais próximo, quando a gente consegue dar de nós o nosso tempo, não apenas e tão somente ajuda material, mas dar do tempo é algo realmente fantástico. E quando a gente se propõe a fazer algo em benefício de alguém, quanta alegria e quanta felicidade a gente vai receber em volta, não é mesmo? Então, irmãos, essas reflexões servem para todos nós e eu espero que elas possam realmente trazer uma alternância de pensamentos. Agradeço imensamente ao carinho, a oportunidade de aqui estarmos, presença de amigos queridos também, e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Objetivo que você vive. Então, meus queridos, queridas, né? Que boas, que lindas reflexões, não é? Nos convidando a essa transformação. Acho que todos vocês têm uma historinha de semáforo aí também, né? Para compartilhar, para relembrar, né? Que essa possa nos ofertar um direcionamento diferente de comportamento quando o irmão ou a irmã nos abordar no semáforo. Mas foi muito interessante a abordagem que o Luiz nos trouxe sobre a paz. Temos certeza que nos levou a reflexões. Enquanto eu ouvia, lembrei de várias situações, de vários momentos que às vezes eu não tive paz ou eu provoquei alguns conflitos, e desejamos que no futuro, quando nos depararmos com as mesmas situações, possamos nos comportar de forma diferente. Jesus foi extremamente pacífico em momentos tão difíceis, não foi? Como ele poderia, né? E não.
extremamente pacífico. Então as reflexões que o Luiz nos trouxe, nos lembrou ele em momentos tão difíceis e ao mesmo tempo soube ser pacífico. Saibamos então apreciar, meditar e aplicar essa paciência, essa paz em qualquer situação. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Nós agora temos um sorteio de livros. Por favor, Sueli. Por favor, Luiz. 5. Número 5, por gentileza. Oh, Mateus. Mateus, que legal, hein, Mateus? Se você não lê, você pede pro seu pai ou sua mãe ler para você, valeu? 15. 15, por favor. Oh, o casal veio nos visitar e ganhou um livro. Boa leitura. 10. Obrigado, viu? E o número 10, por gentileza, o nosso irmão. Que legal. Estou vendo aqui que os nossos amigos das redes estão te gratificando, viu, Luiz? Que bom. A gente fica muito feliz com essa possibilidade de trabalho no bem. Então a gente gostaria de... A casa às vezes nos pede, né? Só pedir aqui a gentileza, aqueles que desejarem. Nós temos aqui, vou ofertar para vocês o assinante do Clube do Livro. Então nós temos livros, nós sorteamos um, mas tem um Clube do Livro que todo mês oferta por um preço módico um livro diferente para você ou aprofundar o seu conhecimento, visitar um romance, curtir uma história ou até presentear alguém. Então nós ofertamos essa... Tem aquela campanha também dos livros de domingo, né? E aí o Aloysio me lembrou bem que no domingo a gente tem uma campanha, né? Tem livros aí também a preços módicos, você compra 2, sai pelo preço de 1. Bom, acho que para hoje está excelente. Nós gostaríamos de finalizar agradecendo muito a Deus essa oportunidade. Nosso coração está feliz. Desejamos que todos que aqui estiveram, reencarnados e desencarnados, tenham encontrado aquela força, aquele ânimo, a paz para enfrentar as dificuldades, as tribulações que a vida nos oferta. Então, em sinal de louvor e gratidão, a Ti ofertamos, Pai amado, a oração novamente que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Gratidão a todos. Vamos abrir para o trabalho da fluidoterapia. Desejamos revê-los no próximo momento, quiçá na próxima sexta-feira. Muita luz, paz, ótimo final de semana e um bom feriado.